E aí, rapaziada, aqui é o Next, mano, estamos juntos com mais um vídeo. E dessa vez a gente vai trazer aqui uma outra série que eu já estava planejado em fazer, que é a dos famosos Bread and Butters, né? Que é os BNBs, que a gente chama de BNB, porque Bread and Butter, que é os pão com manteiga, né? Que são basicamente as conversões base dos personagens, tá certo? Eu vou estar começando hoje aqui com o Scorpion Ferra, porque já que eu comecei a punição com o Scorpion, então vamos começar isso aqui com o Scorpion também. Detalhe, aqui não vai ter todas as rotas, porque se você for fazer todas as rotas, esse vídeo vai até amanhã. Então vai ter uma base para vocês começarem a criar otimizações, tá certo? A gente vai incluir aqui algumas coisas, com uma barra, algumas situações específicas, então enfim, sem muita enrolação, como aquele vídeo que eu já fiz baseado no Erma aqui em geral, eu vou atribuir agora a todos os personagens do jogo, correto? Eu usei o Erma aqui de exemplo em um vídeo, mas dessa vez agora vai ser uma série específica sobre isso, sobre quais são as rotas básicas que você precisa para começar a jogar com o personagem. Resumidamente é isso. Então se você já gosta do meu trabalho, já deixa seu like, se inscreve, e se você não é inscrito, se inscreve e deixa seu comentário para ajudar a engajar. E se você não conhece ainda, espera que eu garanto que até o final do vídeo você vai gostar. Lembrando que todo e qualquer termo que eu falar aqui, se você não conhece, não sabe como funciona, tem uma série inteira minha ali de explicando as nomenclaturas e tudo, e como funciona, como exatamente, que lá você vai pegar detalhe por detalhe, tintim por tintim. Então é isso aí, bora lá. Resumidamente, cara, o Scorpion, ele tem algumas características interessantes, tá bom? Primeiramente, ele tem, assim como todos os personagens do jogo, com exceção de um, ele tem combo com start de 7 frames, que é o startup mais rápido dele, tá bom? E ele tem golpes de muito alcance, tá certo? E ele tem também um médio de 12 frames, tá? Eu vou me basear na Ferra, ok? Eu sei que com Janet, por exemplo, tem outras conversões, mas hoje vai ser baseado na Ferra, tá certo? Então é o seguinte, qual que é um ponto extremamente forte do Scorpion? Ele não precisa de barra pra nada. Ele só vai usar barra para o padrão, que é pra armadura quando precisar, ou pra Breaker, tá certo? Então ele tem uma administração de recurso excelente, excelente, tá certo? Então com o Scorpion a gente vai ter... Qual que é a base dos combos dele? Vai ser o frente 3-2 dele, tá certo? E se você já viu meu vídeo de punindo, você sabe que o segundo golpe é alto, mas você consegue fazer um OS aqui, tá certo? Se você fizer o frente 3-2 no tempo certo, você consegue fazer com que ele saia apenas um hit, tá certo? Deixa eu tentar ver se eu consigo pegar o tempo aqui. Isso aqui. A gravação é o Scorpion, tá certo? Um hit tá saindo e um bloco não sai. Você consegue fazer isso, tá bom? Mas vamos lá, rapidão. Primeiramente, sobre o que eu expliquei naquele meu vídeo do Erma, que você precisa ter sempre uma conversão para o médio mais rápido dele, tá certo? No caso do Scorpion, a conversão do médio safe é o F34, tá certo? Que é o 100% ali que você pode fazer sem medo. E no F34 ele não tem muito o que converter, tá certo? No F34 você vai converter aqui com o trás frente 2 só, mas ele pelo menos te dá bastante vantagem, fica mais 36, que é o suficiente para você usar esse B3 dele, que é uma ferramenta que eu já vou explicar. E ele tem como se você fazer só o frente 3-4, se você quiser manter no canto, e aí você vai ter um safe jump, tá certo? Frente 3-4 você consegue aqui dar um dash e pular no seu oponente aqui, tá certo? Quebrando algum armor ou indo pra pressão, tá bom? Então na string do médio dele, ele não tem muita conversão, a menos que você consiga uma punição garantida. Por exemplo, Sub-Zero faz aqui um slide no neutro, slide, ele tá bem unsafe, menos 22. Aí você consegue reagir e punir direto com a string média dele. E qual que vai ser o plano de jogo base dele? O plano de jogo do Scorpion é você, resumidamente, com o Scorpion Ferra, você vai fugir até ter a ferra carregada e fugir até ter a ferra carregada e você vai mixar o seu oponente. Então vamos lá. Conversão básica de quando você tem 7 frames com o Scorpion você vai mandar a string, você vai mandar a spear, você vai fazer frente 3-2, frente 3-2, frente 3-2 e no final com frente 3-4 que você pode fazer com BF2, tá certo? Se você quiser levar para um safe jump, você faz apenas aqui o frente 3-4, tá certo? E você também tem a opção de, se você também quiser um safe jump, só com o safe jump colado em você, você pode terminar com spear de novo, porque ela dá um safe jump, tá certo? Aí você termina com ele colado em você, você tem um safe jump aqui neutro, tá bom? E junto com isso, a gente tem tem como você dar uma otimizadinha a mais, né? Que é você fazer isso aqui de novo. Vamos ver se eu vou acertar. Você fazer 4 vezes, aí você consegue dar um stand 4 no BF2, tá certo? Então você tem isso, é bom que esse golpe ele sempre vai poder mudar de lado quando ele quiser, e ele mantém uma vantagem muito boa para continuar pressionando, tá certo? E a ideia, basicamente, de combos do Scorpion é esse: quando você precisar de um recurso a mais, você vai
fazer só 2 vezes, aí você vai pular com 1, 2, fazer o DB2X, e aí você pode cair assim. Se estiver perto do canto, você até consegue fazer isso daqui de novo e adicionar um pouquinho mais de dano, tá certo? Se tiver mid-screen, você só vai pegar e vai tacar Spear direto, tá certo? Mas perto do canto, consegue fazer essa artimanha aqui. Eu parar de dropar, né? Tá certo? E você consegue aqui ir para esse padrão. E qual que é o plano de jogo dele? É você abusar desse B3 com a ferra, né? Qual que é a vantagem? Por que a gente cancela tanto no B3? Porque o B3 ele é o único que ele tem vantagem suficiente para que você não consiga entrar com o botão e nem mesmo dar um up block aqui, se eu fizer no tempo certo, logicamente. Agora. Tá certo? Aqui eu fiz agora no tempo certo e eu não consigo dar up block, eu só tenho gap pra armadura. Aí você força o seu oponente a sempre tacar um armor. E dependendo do armor do seu oponente, por exemplo, de longe, tem alguns armor, por exemplo, do Erma que não pega de longe. Então ele consegue fazer isso aqui, por exemplo, espaçar e tacar isso aqui e punir uma tentativa de armadura. Contra o Sub-Zero, logicamente, não funciona, porque o armor dele é absolutamente full screen, mas você tem esse tipo de mecânica. Então com o Scorpion, por exemplo, você vai conseguir, sempre que você conseguir uma abertura com a ferra, então, por exemplo, eu vou puxar aqui, pô, reagir, vamos mandar o low, beleza. Você vai puxar aqui, você vai ter a Spear, você pode pegar e derrubar, por exemplo, aqui normal, se você quiser ir pro dano. Mas se você quiser ir pro mix, você vai simplesmente pegar isso aqui. Aí você vai fazer o quê? D4, chamar ferro e você tem o mix up de novo. E aí você tem novamente essa mesma situação, tá certo? E você pode, né, logicamente, adicionar essas finaleiras aqui. Ali no final é melhor eu mandar com B2, tá certo? Pra não correr o risco de dropar. Mas a ideia do Scorpion é isso, você vai abusar muito desse frente 3-2, tá certo? E você tem uma GM com a ferra. Então, por exemplo, eu abri o oponente aqui com a ferra inicialmente e eu não preciso de tanto dano assim, né? Tipo, eu não preciso pra matar. Você vai pegar e vai puxar no restante. Aí você vai, por exemplo, fazer um D4 e você, pum, conseguiu chamar a ferra de novo. Fechou. Aqui você já tem uma outra questão que você pode aqui simplesmente finalizar botando pro canto, tá certo? Outra situação, eu quero, sei lá, manter o cara... eu quero jogar o cara mais pra longe ali. Você vai terminar os combos com o DB2, tá certo? Pô, eu quero gastar uma barra e eu ainda quero manter o restand. E você consegue aqui devolver o cara em pé. E eu terminei assim, mas você poderia terminar com D4 e vir aqui pro mais game de tacar a ferra novamente. Só não esqueça que a ferra low ela é unsafe, mas a overhead ela só com up block que ela vai ficar unsafe, tá certo? Então você consegue adicionar isso aí, né, contra o Scorpion. Então, resumidamente é isso, cara. Você vai ter os jogos de entrar aqui, abrir com a Spear, independente se for com 2-1, se for com 2, tá certo? Você vai conseguir abrir com a Spear e você vai voltar para os mind games, onde você vai aplicar a ferra, tá certo? Ele também tem combo com grab para trás, né? E você consegue finalizar assim. E se você tiver meia ferra, às vezes é até interessante você dar um grab pra frente, pra tirar o oponente de perto de você. E aí você tem espaço aqui pra usar o B3. Lembrando que de longe é bom você converter assim, porque o F32 não vai pegar. E aí você consegue adicionar isso no seu game plan, tá certo? Então, o mind game do Scorpion vai ser isso. Ele não vai ter um jogo de grab muito forte, você consegue reagir ao agarrão dele, tá bom? O jogo dele forte vai estar na ferra. Você pode muitas vezes baitar, o oponente vai esperar o resto da string, você pega, por exemplo, faz isso aqui. Só um stand 2 de ferra, por exemplo. Quando o oponente tá entrando muito detalhe, não abusa do F3 ferra, porque ele é falso, o oponente pode entrar batendo. Se você fizer um F3 ferra, o único mind game que existe é você mandar a ferra agarrando. E isso é uma coisa muito perigosa. Você faz isso, por exemplo, aqui, e você tem como mandar a ferra depois pegar um hit comba. O oponente vai ser obrigado a abaixar. Só que se ele abaixar, ele vai ficar sempre com risco de tomar isso aqui. Então, é uns mix-ups extremamente chatos de lidar, né? Então, é isso, cara. O Scorpion, ele vai ter um jogo de safe jump muito forte, ele vai estar sempre combando sem barra, tá certo? E ele vai estar sempre te mixando com a ferra. Então tenham em mente o que? Conversão base dele de médio é bem extremamente básica mesmo. Você vai ter isso aqui, tá certo? A ferra não comba com armadura, né? Que é o no caso do BF2. Conversão básica dele é algo. Confirmou alguma coisa, manda a Spear e faz frente 3-2, frente 3-2, frente 3-2, tá certo? E
você só vai diminuir a quantidade de frente 3-2 em algumas ocasiões. Por exemplo, sempre tem um combo de antiaéreo, por exemplo. Então, sei lá, eu tô aqui com o Scorpion, eu posso aqui mandar o B2, você pode mandar aqui o B2 e confirmar no teleporte também, tá? Mas ele é um pouco arisco, né, de fazer esse confirme, mas você consegue fazer isso. Tá certo? Aí você consegue vir aqui e confirmar, tá bom? Mas você vai ter sempre essa ideia de que, por exemplo, você até aqui, qualquer coisa, pum, estende 1, Spear. Aí você vai de novo pro jogo aqui de frente 3-2, tá certo? E sempre procure o quê? Afastar, esperar a ferra carregar. Você também tem um recurso aqui de combate um B3 com cancelamento, detalhe, tá? O B3, vocês podem reparar que se eu estiver muito longe, ele tá aqui, ó, mais 9. Se eu estiver mais perto, ele fica mais 13. Então, de longe, eu só consigo combar com 1, 2... Porém, mais perto eu consigo combar com o Stand 4 e aí você consegue dar uma otimizada nesse combo aqui, tá certo? Então fica aí a curiosidade. Fora que isso aqui, ele te dá... Ele faz você sair do canto automaticamente, sem correr risco, né? Porque esse cancelamento do TP com o B3, ele é safe, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa que você pode usar é... Você tá aqui no canto, você pode, por exemplo... fazer isso aqui apenas pra sair do canto, tá certo? Você tá só -2, você pode até tentar arriscar um mad game de poke, dependendo do personagem que você tá enfrentando, tá bom? Então, cara, resumidamente, BNBs e o Scorpion é nessa ideia. Você faz fazer alguma coisa, Spear, frente 3-2, frente 3-2, frente 3-2. No canto, o esquema é o mesmo, a única diferença é no canto você às vezes consegue finalizar ele melhor, tá bom? Você sempre vai ter o safe jump aqui com a segunda Spear e... guarde barra com Scorpion, guarde barra. Use as barras para breaker. Só usa a barra para aumentar o dano do combo. Ou quando você já tem 3 barras, então é bom você usar porque você vai formar a outra barra muito rápido. Ou quando você for matar mesmo, é para matar. Aí beleza. Fora que o Scorpion ele tem outras opções que garantem. Então, por exemplo, você fez um combo com grab que não tira muito dano. Mas você pode finalizar com esse fogo aqui, que ele é o TG, né? Ele pega no oponente independente se ele tá no chão ou não, ele vai pegar, tá certo? Então muitas vezes a pessoa vai até finalizar a partida fazendo isso aqui, tá? Que é garantido, a pessoa só sai disso aqui com um reversal de câmbio invencível, senão ela vai tomar de qualquer jeito, não dá nem pra pular, tá bom? Então ele não tem stun, mas ele é um dano garantido. Então, por exemplo, você fez lá um combo de grab, né? Aí você precisa matar. Opa! Você pode finalizar ele assim e tacar esse fogo aqui no final, que ele é garantido e você aumentou demais. Você basicamente transformou esse grab de 20 e poucos por cento em 30% para finalizar a partida. Então é uma coisa que vale muito a pena, né? Então, cara, resumidamente é isso, cara. O Scorpion, ele tem... O plano de jogo base dele é esse. Esses vídeos de BNB, eles vão ser extremamente mais básicos, tá? Extremamente mais simples. Tem alguns personagens que vai ser bem complicado, tipo um Kenshi da vida, onde os combos básicos deles são muito difíceis. Mas a ideia é essa, é pra quem, cara, chegou agora, não entendeu, não tem noção nenhuma do jogo. E pra simplificar pra vocês, se vocês querem uma série mais complexa, a gente manda pra outros vídeos. Talvez se vocês querem que eu traga um maior otimizado de tal personagem, também é uma ideia interessante, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham pegado. Eu sei que talvez pode ter ficado um pouco confuso, mas a ideia é, o Scorpion não tem boas conversões de médio. A forma dele reverter o cara pro canto de novo, normalmente, ou vai ser com o BF2, ou vai ser, ou vai ser aqui com o BF2, ou vai ser, por exemplo, tacando a ferra perto, que aí ele consegue trocar de lado aqui e converter de novo, tá certo? E quando ele for gastar barra, ele sempre vai abusar dessa outra conversão aérea aqui pra aumentar um pouquinho aqui o dano dele, tá certo? Então, basicamente as ideias são essas, tá certo? Ele sempre vai ter safe jump, ele não vai precisar usar barra pra nada, e sempre que ele tá sem ferra, ele vai fugir até ter a ferra de novo, e aí poder aplicar mais mind games em você, onde ele vai te jogar pra roleta, e ele vai poder de novo te roletar aqui com a ferra, e aí a gente já sabe o dano absurdo que esse personagem aqui leva, né? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A ideia é essa. É um personagem mais simples, é um personagem mais fácil de você usar. E é muito meta, tá? Scorpion Ferro é um personagem muito, muito forte. Ele joga praticamente qualquer matchup. Não tem uma match que seja ruim e injogável, certo? Ele vai ter algumas dificuldades em umas, facilidades em outras. Mas injogável não tem nenhuma. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Nós tem ideia de vídeos novos aí. E logo mais a gente vai sair. Eu espero que tenham curtido a ideia do que vai ser essa série de BNBs. Que ela é bem extremamente básica, extremamente tranquila. Até aí. Valeu, falou. E é nóis.